No ar, mais um Boa Vontade Esportes da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. O convidado de hoje é super especial, um dos principais judocas brasileiros de todos os tempos, direto do Instituto Reação, no Complexo Esportivo da Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, Flávio Canto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boa Vontade Esportes. Prazer é todo meu. Flávio, como é que você de fato pensou em ser realmente judoca? O judô veio até, de certa maneira, tarde na minha vida. Eu comecei no esporte através da natação, bem novo, com uns 3, 2, 4 anos, era criança. Eu tinha muita asma quando eu era garoto, alergia, e o médico indicou a natação. Então comecei lá, fui eu na minha saga pelas piscinas. E comecei a nadar, fiquei nadando durante muito tempo, acabei, depois de alguns anos, competindo também na natação, cheguei a ser da equipe do Flamengo, era o pior ali da equipe, mas nadava na equipe lá do clube. E aos 14 anos, não, dos 13 para os 14, eu comecei no judô. Eu tinha assistido o Aurélio Miguel ser campeão olímpico em 88, e o técnico daquela seleção olímpica era o Geraldo Bernardes, que era o mesmo professor do meu irmão. Meu irmão, 3 anos mais novo, fazia judô com ele no Rio de Janeiro. E eu assisti a Olimpíada vendo o técnico do meu irmão ali sentado no banco, gritando para o Aurélio. Então aquilo para mim foi super impressionante, né? Então resolvi experimentar aquele esporte. Eu não era muito bom na natação, tinha vontade de ser um grande atleta em alguma modalidade. E lá fui eu experimentar o judô. E logo na primeira aula, assim, eu me apaixonei. Pela primeira vez, talvez fosse impressão minha, mas eu tive a impressão que eu tinha algum tipo de talento para aquela modalidade. Eu tinha força, treinando com a garotada que já fazia judô ali nessa academia, eu treinei bem e falei, poxa, gostei disso aqui. E resolvi me encaminhar ali, me enveredar ali naquele caminho com o Geraldo. O Geraldo Bernardes, ele tem 4 Olimpíadas nas costas, não à toa, e ele desde o primeiro dia de aula ele me tratou diferente, assim, ele, diferente dos outros atletas, ele tinha um olhar especial para mim. Hoje, eu conversando com ele, ele fala, eu vi ali que você tinha uma vontade acima da média. E a minha estratégia ali foi treinar o máximo que eu pudesse, o dobro do que os outros atletas treinavam, para recuperar o tempo perdido, já que eu tinha começado tarde. E ali comecei minha história. Em 5 anos eu entrei na seleção principal, era um ano que eu estava tentando entrar na seleção júnior do Brasil, eu tinha 19 anos, e acabei fazendo uma seletiva para a seleção adulta, e acabei vencendo a seletiva adulta e fui lutar os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, em 2005. E ali, desculpa, em 95, estou ficando velho, em 95, já faz tempo. E dali nunca mais parei, continuei durante anos, até 2011, disputando ali na seleção as principais competições mundiais. No tatame, na tua concepção de ver, qual foi o teu ápice, o teu melhor momento? Meu melhor momento, assim, de resultados tecnicamente, eu acho que foi em 2006 e 2007, que eu tive um ano, 2006 especialmente, foi um ano muito bom. Eu ganhei praticamente todas as minhas lutas, acho que perdi uma luta no ano. E, aliás, perdi uma, não me lembro se perdi uma por uma categoria, enfim, mas fiz um ano assim muito bom e cheguei nos Jogos Pan-Americanos no ano seguinte, em 2007, numa posição em primeiro lugar no ranking mundial, que naquela época era um ranking que ainda não era o ranking. Hoje o ranking ele conta ponto para definir quem vai para a Olimpíada. Naquela época era um ranking que não definia quem ia para a Olimpíada, mas era o ranking que definia quem estava melhor naquele momento, né? E eu fiquei durante quase 2 anos ali, 1 ano e 6 ou 7 meses, 8 meses, em primeiro nesse ranking. Então foi um momento assim que eu estava melhor, assim, do ponto de vista em termos mundiais. Mas a medalha olímpica também foi muito importante, embora não tenha sido a medalha de ouro, foi a medalha de bronze na Olimpíada de 2004, mas foi uma conquista para mim muito significativa, especialmente pelo que eu vivi poucos meses antes da Olimpíada, né? O meu pai ele teve um infarto 2 meses antes da Olimpíada, teve que fazer aquela cirurgia para colocar 6 pontes de safena, 6 pontes de safena, e eu acabei esquecendo a Olimpíada, pensando só no meu pai acabou se recuperando, foi para a Olimpíada assistir. Então acho que por conta dessa vitória do meu pai e dessa medalha no meu peito, depois daquele dia eu tenha vivido um momento mais especial dentro e fora do esporte da minha vida em Atenas, né? Que foi
na noite daquela medalha, que eu saí com meus pais, meu pai vivo, minha família toda, a gente foi num restaurante comemorar, então lá na frente, quando eu olhar para trás, certamente esse vai ser um dos momentos mais importantes assim, e inesquecíveis da minha vida. Você, é até um conselho que você talvez possa dar para as crianças, de fato. Hoje, uma criança, você começou tarde, você disse, com 14 anos. Uma criança, vamos imaginar, de 10 anos, hoje eu quero ser judoca, eu quero ganhar uma medalha de ouro em Olimpíada. Como é que faz? Eu acho que você querer ser o melhor ou um dos melhores em alguma atividade, dentro do esporte, no nosso caso, envolve um comprometimento muito especial e um comprometimento diário, né? Isso que eu acho que a gente tem que... A construção de um grande atleta se dá especialmente nos momentos após as derrotas, né? Eu cresci perdendo. Como eu comecei o judô tarde, eu demorei muito tempo. Eu cheguei na seleção brasileira com 19, eu tinha começado com 14, eu não tinha nem vencido um campeonato estadual no Rio de Janeiro. Então foi uma surpresa para mim. De repente eu ganhei a seletiva nacional com os adultos, eu ainda era júnior. Ou seja, para chegar ali, se eu nunca tinha vencido um campeonato estadual, é porque eu apanhei muito, né? Então acho que isso me ajudou muito a lidar bem com a derrota. E a derrota, ela faz parte da vida de todos nós, né? Os tombos dentro do tatame e fora do tatame fazem parte do roteiro de qualquer vida. Então eu aprendi, acho que, a lidar bem com o fracasso, com os insucessos, porque eu cresci com eles. Então acho que o campeão, assim, a criança que começa hoje, ele precisa ter esse comprometimento e saber lidar bem, estar preparado, saber que é nas derrotas que ele cresce, né? Então não ter medo de perder, é aprender através das derrotas. Para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que é o trabalho aqui no Instituto Reação? Bom, a Reação é a melhor parte da minha vida, já existe há 13 anos, embora tenhamos fundado a Reação há 10, a história começou há 13, quando eu comecei a dar aula como voluntário aqui no projeto social da Rocinha, na Rocinha, onde a gente está aqui hoje. E, ao mesmo tempo, o meu técnico, Geraldo Bernardes, começou a dar aulas na Cidade de Deus, e o meu irmão, um dos melhores amigos, o Duda, e o pai dele davam aula na Pequena Cruzada. Eu percebi que ali crescia o movimento de grandes amigos, resolvi, alguns 3 anos depois, fundar o Reação, que serviria de guarda-chuva para esses 3 projetos. A partir dali o Reação começou a crescer, com outros programas também, com outros polos. Hoje o Reação, resumidamente, ele se faz presente em 5 polos, em 5 diferentes localidades do Rio de Janeiro. O carro-chefe é o tatame, né? No tatame a gente tem as modalidades de judô, que é o carro-chefe, jiu-jitsu, outras lutas agarradas. A gente tem um programa de educação, que a criança, quando sai do tatame, ela vai para uma das oficinas do programa de educação. Então, se ela estuda de manhã, ela passa a tarde aqui. Se ela estuda à tarde, ela passa a manhã aqui. Então, como se no tatame a gente trabalhasse com uma escola, fosse uma escola de valores, né? Porque o esporte tem toda essa força de valores. E no programa de educação a gente tem também os valores, mas também uma escola de competências variadas, né? Então, a ideia é que a gente consiga apoiar cada aluno, cada criança a descobrir e desenvolver o seu respectivo potencial, seja ele dentro do tatame ou fora do tatame. Hoje são 1000 alunos, a gente tem vários programas, o programa do tatame, o programa de educação, o programa cultural e um programa que me agrada, que é o programa Reação Olímpico, que é o programa de desenvolvimento de talentos esportivos aqui dentro, que foi onde saiu a Rafaela Silva, que foi em 2013, ganhou a primeira medalha de ouro em mundiais na categoria feminina, né, do Brasil, foi para a Olimpíada já, tem inúmeros atletas aí medalhando. Agora esse ano a Jéssica Pereira foi prata no Mundial Júnior, tem atletas em todas as seleções do Brasil, desde base até a principal. O Reação está há 5 anos em primeiro no ranking da Federação do Rio, e é um projeto que serve de inspiração para os mais novos, né? Eu acho que desde o início ele foi concebido pensando nisso também, né? Vamos criar dentro do Reação referências de sucesso que possam servir de exemplo para todos os novos atletas e novos alunos que sonham com em qualquer tipo de área, né? Eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser judoca, quero ser campeão olímpico. Ele olhar para o lado e saber que, a Rafaela foi campeã mundial, a Raquel foi campeã pan-americana, a outra está na seleção, o outro está viajando, está no Japão competindo. Por que eu não posso ser grande também, né? Dentro ou fora do tatame? Então, esses exemplos do Reação Olímpico inspiram os mais novos a seguirem
outros caminhos, não terem medo de pensar grande. Eu converso com o Flávio Canto, um dos principais judocas do esporte brasileiro, um dos principais medalhistas olímpicos aqui no Boa Vontade Esporte. Não sai daí, nós vamos a um rápido intervalo e já já a gente volta.